Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live do nosso desafio Por que não eu? Eu não diria nem desafio, na verdade, mas essa sequência de lives, este programinha que está acontecendo desde ontem, quando nós nos encontramos às 9 horas da noite, para conversarmos sobre o ciclo da mulher e como cada um desses queridinhos da indústria farmacêutica pode te fazer mal e pode te enganar. Nós já começamos caindo em cima do DIU, né? Que já foi um assunto bastante polêmico, e ontem vocês aproveitaram para conhecer os verdadeiros efeitos dessa parabólica de Satanás e como nós podemos considerar o DIU realmente um potencial abortivo, chegando pelas suas próprias conclusões diante dos efeitos que são colocados dentro da própria bula do fabricante. Hoje, né, talvez eu pudesse ter começado pela live de hoje para falar sobre a pílula, que é o grande símbolo da cultura contraceptiva, porque foi a primeira lançada no mercado, né? E quando a gente fala de anticoncepcional, a primeira coisa que vem à cabeça é pílula. E é claro que a gente não poderia deixar de falar dessa coleguinha maravilhosa, né? Para alguns, catastrófica para outros. E hoje, para que a gente possa começar a falar propriamente dessa outra queridinha do Brasil e do mundo, eu preciso que você me diga se você está me ouvindo bem. Se você está me vendo bem, vocês estão entrando aí, minha irmã já entrou, eu vi que ela me elogiou dizendo que eu estou muito lindo. É verdade, eu estou muito bonito hoje, muito obrigado pela sua sinceridade e pelo seu bom gosto, tá? Minha irmã que está aí, beleza cotidiana, sigam-na para conseguirem dicas reais de produtos de beleza reais. Daqui a pouco ela aparece aí nos comentários. Acredito que muitas de vocês estivessem aqui ontem ouvindo sobre o DIU também, né? E muitas pessoas podem ter saído daqui desconcertadas em relação a esse tema. Lembrando que tem teve uma pessoa, na verdade, uma galera única, que no meio da live disse que não estava me ouvindo bem, que o som estava baixo. Na verdade, o problema não é o som baixo, tá? É você que não botou o som aí não aumentou o som aí no teu celular. Então, se ajeita aí na cadeira, se acomode, pega um copo d'água, porque o assunto de hoje é mais pesado que o de ontem. Porque a pílula, por ser esta inauguração da cultura contraceptiva, ela foi a porta de entrada das trombetas do inferno para que você hoje encarasse a contracepção hormonal na tua vida como uma coisa natural e necessária, fazendo parte, inclusive, muitas vezes, da identidade feminina ter o seu contraceptivo, né? E garantir a sua segurança, né? E o cumprimento de todos os seus planos e todas as suas expectativas por se agarrar a esse método contraceptivo e poder ceder, né, a essa tentação de uma vida totalmente sob controle, totalmente planejada, sem nenhuma intercorrência, sem se envolver muito com o outro. Bom, você vai entender melhor sobre isso que eu estou falando quando eu começar a contar a historinha triste que nós temos para falar hoje sobre aquele quadro famoso do Seu Passado Te Condena, né? Nós falamos ontem do DIU, e o DIU, ele é de fato essa proposta mais recente de contracepção de longa data, com todos os seus riscos, com todos os seus inconvenientes, com todas as suas mentiras, né? E com todos os seus efeitos colaterais inomináveis, principalmente naquela hora que alguém te propõe de colocar um DIU dentro de você, sobre todos aqueles efeitos desconfortáveis que fazem com que cerca de 20% das mulheres nos Estados Unidos retirem o DIU no primeiro ano de uso, né? Uma maravilha dessas não deveria provocar insatisfação em 1 em cada 5 mulheres que usam essa proposta tão maravilhosa e perfeita, tão unânime no mercado. Você que chegou hoje desavisada e perdeu a live de ontem, saiba que ontem nós falamos sobre o ciclo menstrual, como ele funciona, para que hoje você possa entender bem como funciona a pílula e qual é o problema dela e por que não ela. Nós já falamos ontem por que não o DIU.
Hoje nós vamos falar, por que não, a pílula e os seus semelhantes de quebra, porque são todos eles farinhas do mesmo saco, tá? Mas hoje, eu vim aqui antes de te falar sobre os efeitos do anticoncepcional, da pílula combinada, da mini pílula, eu vim conversar com você eu vim contar para você uma história bonitinha de cortar o coração. Há algum tempo atrás, algumas pessoas começaram bravamente uma empreitada que tinha como único e maior objetivo libertar as mulheres dessa cultura machista opressora, fazer com que elas fossem livres para controlar a sua fertilidade como bem quisessem, para que pudessem se libertar dessa sociedade patriarcal, conservadora, cristã, ocidental, e pudessem se lançar ao mercado de trabalho e viver a sua independência, viver a sua vida sexual sem se preocupar com uma eventual gestação, que muitas vezes impunha a esta mulher um futuro nefasto de ter que cuidar de um filho sozinho, tendo sido abandonada por aqueles homens machistas e egoístas, né? E misóginos e ciclistas. Bom, essa é a história bonita que contam para você, comovente, emocionante, que contam para você lá quando você é aluno do ensino médio, quando falam sobre revolução sexual, quando falam sobre feminismo, quando falam sobre pílula, né? A história dos contraceptivos é sempre contada sobre esse ponto de vista. Como ele foi libertador para a vida da mulher e permitiu que ela fosse dona de si mesma, silenciando sua fertilidade para que ela pudesse, em condição de igualdade com o homem, concorrer dignamente no mercado de trabalho e na vida. Que ela não resumisse a sua vida miserável a uma rotina miserável de ser mãe e esposa. Pois bem, essa história bonita que contaram para você, né, e que, em geral, é contada com todas as nuances de heroísmo e de um empoderamento incrível, né? Ela, na verdade, a história do contraceptivo e a história da revolução sexual, elas nada mais são do que o efeito colateral de um plano político, um plano ideológico muito maior, né, cujas origens estão na boa e velha visão da luta de classes e nessa obsessão que alguns grupos políticos têm por controle populacional. De modo que é interessante para essa engenharia social que os valores familiares sejam destruídos para que esta fertilidade feminina não seja mais vista como algo bom e algo inerente à sua natureza, mas algo que é um atraso, né? É uma amarra que a escraviza pela sua própria natureza. É uma negação da própria realidade feminina. E é óbvio que, se no contexto do lançamento dos anticoncepcionais, lá pela década de 50 e 60, quando esse assunto começou a ganhar força, eles fossem simplesmente lançados como uma medicação capaz de silenciar temporariamente a sua fertilidade às custas de pequenos, grandes efeitos colaterais, esta propaganda por si só não seria capaz de fazer as pessoas comprarem o anticoncepcional. Então é claro que o anticoncepcional surgiu dentro de um contexto de um pacotão ideológico em que, ao mesmo tempo que seria necessário vender uma pílula para controle populacional e esterilização de mulheres, a gente precisava fazer as pessoas acreditarem que a família era um atraso, que a família era um ambiente dominador e que a fertilidade feminina a levaria a uma escravização e a ser o que elas chamavam de segundo sexo, né, influenciadas por uma das mais famosas pensadoras feministas. E bem, é claro que esse esqueleto no armário, né, dessa
ideação de controle populacional que levaria invariavelmente à esterilização do corpo feminino, ela precisaria desse pano de fundo extremamente atrativo. Mas a verdade é que até aquela época, lá de 1950, 1960, se conhecia muito pouco sobre como nós poderíamos controlar a fertilidade da mulher. O que se sabia é que seria necessário jogar luz sobre esse assunto do ponto de vista da boa e velha luta de classes, que nessa vez ocuparia o terreno da sexualidade, colocando homens e mulheres uns contra os outros, como se a mulher estivesse em uma condição natural de desigualdade por ser fértil, e que coubesse a ela silenciar a sua fertilidade para que ela pudesse concorrer igualmente e aniquilar de uma vez por todas essa diferença sexual, natural e evidente, para que ela pudesse ser de fato tão grande quanto quisesse. Isso não faria sentido na cabeça das mulheres se antes não fossem destruídos alguns valores e alguns critérios essenciais que sustentavam a sociedade até então. Esses valores que sustentavam a sociedade, obviamente, eram a família, né? Uma vez que você valoriza mais a família do que o seu trabalho, ter filhos jamais será visto como algo prejudicial, um atraso de vida, mas um plano de vida maior que pode muito bem, inclusive, se encaixar dentro de uma rotina de trabalho, né? E outro valor que sustentava até então a sociedade de maneira inegociável era a defesa da vida e da sua dignidade em todas as suas circunstâncias. Então é claro que esse pacotão ideológico veio não só com o lançamento da pílula por si só, mas um pano de fundo cruel, que foi minando aos poucos esse amor, né, e esse zelo pelo que se chamava até então dessa sociedade organizada como estava naquela época. Então, para que o anticoncepcional ganhasse espaço como uma ferramenta de controle populacional, como uma ferramenta de controle político de fato, você precisava colocar na mulher essa visão de que ela estava se libertando e, como uma atitude heróica, ela estava se livrando contra esse mecanismo opressor da sociedade machista, patriarcal, que era a sua fertilidade, como se isso tivesse sido criado pelo homem. Acontece que, ao passo que a fertilidade feminina jamais foi criada pelo homem ou foi imposta a ela pelo homem, mas de fato ela é a sua natureza, é o reconhecimento da própria natureza sexual do homem enquanto homem e mulher, e que, apesar de caber à mulher gerar, cabe ao homem e à mulher fecundarem, né? Pelo encontro dessas duas pessoas, a decisão de silenciar a fertilidade feminina não foi uma iniciativa da mulher. Ela encontrou esse discurso de controle populacional que mirou primordialmente na fertilidade feminina, porque ela era então a classe que poderia ser assumida como oprimida e a ela que esse discurso de libertação seria mais atrativo, obviamente. Esse plano de libertação, que casou muito bem com o contexto da revolução sexual, esse plano de libertação feminina foi idealizado na grande maioria por pensadores homens, que, inclusive, se utilizaram muito bem e de maneira muito perspicaz, do que eles chamavam praticamente de idiotas úteis, que eram aquelas mulheres com prestígio e capazes de influenciar as outras mulheres pela sua posição de mulher, mas que nada mais eram do que uma peça no tabuleiro, e que, segundo os próprios relatos de um dos pais da pílula, né, dos que alavancaram os estudos sobre fertilidade feminina e como silenciá-la, para um dos pais da pílula, mulheres como a idealizadora da Planned Parenthood, que é aquela famosa instituição filantrópica, né, que já ganhou o mundo inteiro, que foi uma das principais financiadoras da candidatura de Joe Biden à presidência dos Estados Unidos, uma das idealizadoras desse projeto, a Margaret Sanger,
né? Ela é considerada uma das idealizadoras da pílula, mas ela nada mais foi do que um peão nesse tabuleiro. E a ela, segundo diz um dos criadores, um dos precursores dos estudos sobre anticoncepcionais, a ela foi dada mais importância do que ela realmente teve na história da introdução dos anticoncepcionais na sociedade. Ela, na verdade, foi muito mais uma posição privilegiada por ser mulher, um fantoche, um atrativo, né? Uma vitrine, para que as mulheres vissem nela uma heroína e quisessem aderir a esse discurso que, na verdade, não era dela. Para que vocês tenham ideia, por trás dessa mentalidade contraceptiva e antinatalista de pessoas como Margaret Sanger, que é a idealizadora da Planned Parenthood, por trás dessa mulher existia um discurso muito mais cruel, que ela mesma fazia eco a esse discurso e defendia uma política eugenista que purificasse cada vez mais a população norte-americana, inclusive com um pensamento anti-imigração. Se vocês quiserem mais detalhes sobre essa história nefasta da criação dos anticoncepcionais, eu sugiro que vocês leiam este livro, que eu gentilmente recomendo para vocês, da minha amiga Ana de Rosa, do Marlon de Rosa também, Abortos Ocultos. Aqui você tem uma palhinha sobre o histórico da contracepção. Se ela estiver aqui, ou vocês tiverem acesso a ela, eu agradeço aqui publicamente por este exemplar desse livro que eu recebi como um presente na minha casa, contando um pouquinho da história horrorosa dos anticoncepcionais. E se vocês quiserem se aprofundar um pouco nessa história nefasta, nesse esqueleto dentro do armário, que aliás a própria Planned Parenthood não faz questão de esconder, e nós vamos chegar na profundeza ainda mais podre dessa história toda, mas mulheres como Margaret Sanger tinham um ideal extremamente eugenista de controle populacional e extremamente cruel. Enquanto ela defendia o direito da mulher a se esterilizar e defendia o direito às práticas de aborto, ela também defendia políticas anti-imigração, barrando, né, imigrantes que tivessem alguma condição um pouquinho mais indigna, que desse a manchar a honra da população norte-americana. Entre eles doentes, pessoas com deficiência, né, e outras classes de pessoas que ela julgava como inferior. E é claro que para uma sociedade que era acostumada a valorizar a vida e a defender a vida em todas as suas circunstâncias, a população norte-americana, por exemplo, onde se iniciou esse movimento contraceptivo, a população norte-americana era uma população essencialmente cristã e que tinha, né, esse cuidado pela vida. Para que o anticoncepcional ganhasse o coração das mulheres, paralelamente a esse investimento no discurso contraceptivo, houve também um investimento na deformação, né, na distorção da linguagem. A que eu estou me referindo? Bom, para que o anticoncepcional fosse mais aceito, ele precisava, de alguma forma, ser vendido como potencial contraceptivo e não como potencial também abortivo. E como negar o óbvio diante dos efeitos dos anticoncepcionais? E aqui eu faço um parênteses e trago de volta para vocês aquele desenhinho famoso do meu útero de borracha. Quais são os efeitos da pílula, da clássica pílula de estrogênio e progesterona? O efeito dessa pílula nada mais é do que um efeito bem parecido com aqueles efeitos do DIU, de hormônio, que eu falei ontem. Os níveis altos de estrogênio e progesterona induzem na cabecinha da mulher um pensamento na hipófise, num estado como se fosse um estado de gestação. Esses níveis elevados de hormônios artificiais bloqueiam a produção dos hormônios da hipófise que estimulam o ovário a produzir estrogênio e progesterona. Essa queda do estímulo, né, dos hormônios que estimulam o seu ciclo menstrual, gera, primeiro, anovulação por privação do FSH e do LH, que nós discutimos ontem. Outra, os níveis contínuos dos hormônios artificiais que circulam no teu sangue, mulher,
fazem com que esta parede interna do útero, que é o endométrio, onde o embrião deveria se fixar, fique atrofiada. Ao invés de estimulada, de proliferada e amadurecida, essa parede fica atrofiada, extremamente lisa. E o que eu chamava ontem de um tapete felpudo no final do ciclo menstrual, por efeito do estrogênio e da progesterona de maneira cíclica, né, e bem coordenada, esse tapete felpudo deixa de ser assim e passa a se tornar um chão de concreto, liso e infértil. Além disso, estrogênio e progesterona influenciam aqui, nesse canal cervical, e interferem na produção daquele muco que deveria ser fértil lá no período pré-ovulatório e fazem com que esse muco produzido seja constantemente infértil. Aquele muco filante, aquele muco lubrificante, cheio de canais microscópicos entre os quais o espermatozoide pode passar, ele se transforma numa rolha, numa secreção ressecada, sem esses canais, que impede que o espermatozoide suba e se encontre com o óvulo liberado. Então, a pílula anticoncepcional combinada com altos níveis de estrogênio e progesterona tem por objetivo parar a ovulação, atrofiar o endométrio e alterar o muco. Então, se eventualmente o muco não está totalmente infértil e o espermatozoide passa, provavelmente o ovário não vai ovular e ele não vai encontrar nada. Mas ainda que o espermatozoide passe e o ovário consiga ovular e esse espermatozoide fecunde o óvulo, este ovo não terá onde se fixar e se perderá no sangramento. Em cada pausa da pílula, ou enfim, ainda que você não pause a pílula, ele se perderá igualmente, porque ele não terá por onde fixar e escorrerá pelo colo do útero e se degradará em algum momento. Acontece que neste discurso está faltando um pequeno detalhe. Eu falei com vocês sobre ovo. E esse ovo que seria? Nada mais é do que um óvulo fecundado. E aí nós temos um dilema. Classicamente nos livros de embriologia, ou em qualquer estudo que considerava sobre a origem da vida, sobre fecundação, sobre infertilidade, sobre manipulação da fertilidade feminina, nesses próprios estudos, lá inicialmente, quando se fazia estudos em laboratório, os efeitos dos hormônios na fertilidade das ratinhas fêmeas, por exemplo, já descreviam que a indução de um estado semelhante, ao estado hormonal semelhante ao estado gravídico nas primeiras horas, nos primeiros dias de vida do embrião, nos primeiros dias de gestação daquela ratinha, faziam com que aquele ovo se perdesse. Quando você lê os relatórios dos estudos em laboratório feitos com esses ratos, os próprios pesquisadores admitem que a indução de estados hormonais já semelhantes à gestação nos primeiros momentos de vida do ovo fecundado criam condições adversas que impedem que o próprio ovo se fixe na parede do útero. Ou seja, ao tratar desse momento precoce da vida como a própria gravidez, os pesquisadores, eles mesmos admitem que aquele começo é a gravidez. Outros estudos, inclusive, também apontam que nos momentos mais iniciais de vida do embrião, ele já tem ali, obviamente, a partir da fusão do espermatozoide com o óvulo, ele já tem ali toda a carga genética que eu e você temos. E que, nessas primeiras horas de vida, esse ser, que ainda é unicelular e que vai se dividir ali uma ou duas vezes, nesse caminho entre a trompa e o útero, nesse caminho, este ovo fecundado, ele já é capaz de se reproduzir de maneira autônoma e esse processo de divisão celular e esse crescimento das células deste ovo dentro da trompa já obedecem a uma programação autônoma de um ser que geneticamente já é igual a mim e a você e que é dotado de autonomia, é organizado,
divide funções entre os diferentes grupamentos celulares daquele ser que tem 1, 2, 4, 8 células. Ali já há uma divisão orgânica, e esse ser, em condições adequadas, ele já é capaz de se reproduzir, de se multiplicar do ponto de vista celular e de caminhar para dentro do útero e ali começar o seu processo de crescimento. Quando você se depara com essa situação, esta é de fato uma situação inegável, em que, olhando para esse mecanismo autônomo de replicação desta primeira célula, que é relativizada e chamada de ovo, mas que é uma vida, é um ser humano na forma unicelular ainda e mais precoce da sua vida, quando você consegue em laboratório perceber que esse ser ainda unicelular já vem todo programado e em condições específicas ele é autônomo, se você dá um ambiente externo adequado para que ele seja nutrido, ele se divide sozinho, ele se movimenta sozinho, ele se organiza enquanto um ser vivo, se você olha para essa situação, não há como não dizer que ali não existe uma vida. Então, como nós vamos vender algo que é contraceptivo, ou seja, contra a concepção, se ele afeta também aquele ser já concebido na trompa? Então, paralelamente a uma revolução sexual, cuja pílula é o único caminho para libertar a mulher de um comportamento sexual preso à vida familiar, nós precisamos também minar os valores familiares e fazer com que a mulher tenha verdadeiro horror à sua fertilidade. Nós precisamos também colocar na cabeça da mulher de que a sua família a escraviza mais do que a liberta, dando plena consciência da sua beleza, né, em torno da sua fertilidade. E que a fertilidade por si só, ela é também uma revelação dessa corresponsabilidade que homem e mulher têm no relacionamento. Afinal de contas, é desse encontro dos dois que se pode gerar uma vida dentro do organismo feminino, é verdade, mas com a participação masculina, numa complementariedade que nós podemos dizer de fato é perfeita. Este movimento de geração de vida, ainda que reproduzido numa placa de vidro, né, num laboratório, ele jamais conseguirá ser independente dessa matéria humana masculina e feminina que precisa se unir para gerar uma nova vida. Então, como nós faremos para tornar esses contraceptivos mais agradáveis, se eles são também abortivos, uma vez que eles têm o potencial de inibir a implantação de um ovo fecundado? Ovo fecundado, leia-se ser humano na sua forma ainda unicelular, ou em 4, 8 células, em 2, 4, 8 células. Bom, para isso, a gente precisa relativizar o que é a vida. Então, ainda que eu reconheça naquele ser com duas, tem um desgraçado aqui em cima jogando moeda para o chão. Esse é o barulho que vocês estão ouvindo. Pode pedir lá na porcaria do interfone para esse desgraçado parar de jogar coisa no chão. Então, para que você possa de alguma forma tornar o contraceptivo agradável, ainda que ele não interfira simplesmente na concepção, nós precisamos relativizar o conceito de vida. Por quê? Se nós dessemos especificamente nome aos bois, nós não poderíamos chamá-lo pura e simplesmente de contraceptivo. E aí vejam que para a estratégia de venda de um anticoncepcional foi necessário um primeiro movimento de relativização da vida. E que na dinâmica da história, primeiro houve um movimento pró-contracepção para que houvesse primeiro esse assentamento da população nesse pensamento natural de que a vida é relativa, de que ela não é inquestionável naquele momento de fusão do óvulo com o espermatozoide, para que o contraceptivo fosse vendido. E depois de ter assentado o debate nesse nível e já ter relativizado a vida, o passo seguinte era a instituição do aborto como um mecanismo
natural e que poderia, de fato, interromper a gestação sem interromper a vida. Aí a gente pode entender que existe, dentro dessa dinâmica cruel, dessa engenharia social que visa, que visa enfraquecer a estrutura familiar, fazer um controle social e tirar esse controle do indivíduo do ambiente familiar e jogar esse indivíduo para o controle do Estado. Você precisa mexer com a estrutura familiar, você precisa mexer com a vocação feminina da fertilidade, você precisa mexer com o próprio conceito de vida, para que o anticoncepcional possa ser utilizado de maneira natural. Fez parte da introdução dos contraceptivos na sociedade a relativização do valor da vida. Não por acaso, logo depois que os anticoncepcionais caíram nas graças do povo, pouco tempo depois, 1 ou 2 décadas depois, o aborto passou a ser legalizado nos Estados Unidos. Por quê? Se aquele ovo fecundado, já autônomo nas condições adequadas, não é vida porque ainda não se implantou, então ele ainda é contraceptivo, ele não é abortivo. E se aquela vida não começa na implantação, mas ela começa depois que o coração começa a bater? Ou depois que se forma o sistema nervoso central? O primeiro passo foi relativizar o ovo fecundado. Depois a gente relativiza o blastocisto, depois a gente relativiza o embrião, depois a gente relativiza o feto. E por que não relativizar a vida do feto até 20 semanas? Já que um feto nascido de 20 semanas, no meio extrauterino, no ambiente que eu e você vivemos, ele não consegue sobreviver? Por que não relativizar e dizer ainda que o aborto pode ser feito até as 39, 40 semanas, quando uma criança nasce e ainda não é reconhecida pela sociedade como vida, que ela possa ser assassinada logo depois de nascer? O primeiro passo para esse movimento, que já existe esta proposta de abortamento tardio e de um próprio abortamento pós-parto, de assassinar uma criança recém-nascida, já que a sociedade ainda não reconhece essa criança como vida e a vida passa a ser um reconhecimento social. Alguns países já têm em curso projetos para a legalização do aborto pós-nascimento. E aí eu pergunto a vocês, esse discurso faz sentido? Esse discurso faz sentido de dizer que, por não ser autônomo totalmente, por ser dependente da nutrição materna, o nosso embrião, o nosso feto, ele não pode ser considerado vida, porque ele não sobrevive sozinho ou está condicionado ao corpo da mãe, nesse famoso meu corpo, minhas regras? Eu pergunto a você, Thaís, Rebeca, Luiz Carlos, Camila, eu pergunto a vocês, quando vocês nasceram e tinham 9 meses, vocês choravam, mamãe pegava no colo, botava no berço. Se naquela noite que mamãe te pegou no colo, te botou no berço, se ela não te desse mamadeira por 1 semana, não trocasse a tua fralda, não te desse banho, você estaria viva hoje para contar a história? Não. Então você poderia não ser considerado uma vida, uma vez que você não é autônomo, como eu, ou você agora, adultos, que conseguem comer por meios próprios. Agora eu digo a vocês, se nós formos para a cadeia e ninguém nos alimentar, se a gente não pegar a luz do sol, não beber água, nós estamos plenamente autônomos ali? Não. Nós continuamos dependendo do ambiente à nossa volta para sobrevivermos. Essa relativização é o que faz com que essa cultura abortiva hoje seja nada mais do que um refinamento da cultura contraceptiva que começou algumas décadas atrás.
Para isso se utilizou de algumas imagens de idiotas úteis, inclusive mulheres que foram postas como verdadeiras heroínas, que estavam brigando pela sua libertação cultural, sexual, no mercado de trabalho. Isso nada mais foi do que uma articulação muito bem armada para que hoje a vida fosse relativizada e o controle do que é a própria vida fosse entregue nas mãos do Estado. E não se iluda de que o contraceptivo, ainda que tenha proposta de tratamento de algumas doenças, acabou sendo um alívio para muitas mulheres e foi criado com esse ideal de dar saúde àquelas mulheres que pereciam por algum problema ou não poderiam engravidar. A proposta contraceptiva veio claramente e entrou na história como uma proposta de controle de natalidade da população pobre. Porque essa população desvalida, na visão dos controlistas, né, daqueles que defendiam o controle de natalidade, desse controle de entregar a sua fertilidade nas mãos do Estado, dentro desta cultura, o anticoncepcional era uma arma para controle de populações vulneráveis. Era uma engenharia social, uma porta de entrada para a cultura abortista, que hoje movimenta bilhões de dólares no mundo inteiro. E aquilo que inicialmente parecia ser uma preocupação pela libertação das mulheres, dando a elas dignidade, libertando-as do ambiente opressor da família tradicional, na verdade começou de uma maneira um tanto quanto questionável para ser educado. Uma vez que você não tinha, no começo do começo, dados sobre segurança do uso de hormônios sintéticos que estavam sendo conhecidos pela primeira vez, lá em torno da década de 40, 50 e até um pouquinho antes, uma vez que você tinha estudos de laboratório mostrando em ratos, em coelhos, que induzir um estado hormonal parecido com o da gestação inibia a própria evolução de uma gestação inicial nesses animais, você precisava transmitir verificar se esses efeitos eram possíveis também nos humanos. Como fazer isso sem correr o risco de que isso faça mal a uma população mais notória, isso permaneça, se isso não der certo, isso permaneça nos bastidores e seja jogado para debaixo do tapete? O que os estudiosos da época fizeram, inclusive com o apoio da Planned Parenthood, com o apoio dessas feministas idealizadoras da pílula, foi direcionar os estudos com esses hormônios em vivo, em pessoas, em mulheres, para uma população pobre no Porto Rico. Sem termo de consentimento, sem informar para elas o que elas estavam fazendo, sem passar por um comitê de ética que aprovasse aqueles estudos, e simplesmente chegaram um grupo de pesquisadores no Porto Rico, sentaram com algumas mulheres pobres com muitos filhos, vivendo uma realidade miserável, e ofereceram a elas uma pílula mágica que impediria que ela tivesse mais filhos, para que ela fosse menos miserável, menos pobre e passasse menos fome. Foi nessas mulheres, os novos ratos de laboratório, que as pílulas passaram pelos últimos testes. 1 ou 2 mulheres morreram, outras foram submetidas a efeitos colaterais terríveis, e esse foi o custo da vida dessas mulheres negligenciadas, mulheres negras, pobres, da periferia, tão defendidas pelas feministas de hoje em dia. Foi esse preço pago dessas vidas, dessas mulheres, para que hoje elas pudessem tomar as suas pílulas para tratar a sua acne e a sua queda de cabelos. Uma vez testado nesses ratos de laboratório do terceiro mundo, a pílula foi então liberada nos países ricos, agora já com toda a pompa de uma pílula segura, que poderia tratar a fertilidade das mulheres sem nenhum grande efeito colateral. E ainda de quebra, ajudar aquelas mulheres que viviam com cólicas insuportáveis, que viviam
com síndrome dos ovários policísticos, endometriose, miomas, pólipos e afins, com sangramentos aumentados. É curioso ver que hoje, se nós falamos em abortos ocultos da pílula, nós somos chamados de retrógrados, nós somos chamados de burros, nós somos chamados de ignorantes, porque é evidente que a pílula não tem nenhum efeito abortivo. Mas os relatos dos primeiros casos, né, dos primeiros embates na justiça nos Estados Unidos, das mulheres que defendiam o uso dos anticoncepcionais, das advogadas que defendiam o uso dos anticoncepcionais, quando isso ainda não era institucionalizado, quando isso ainda não era legalizado, as mulheres dessa época, as precursoras desse movimento, reconheciam que esses anticoncepcionais precisavam ser assim tratados, não poderiam ser considerados abortivos, porque se nós olhássemos do ponto de vista que a vida começava na fecundação, como era, todo e qualquer contraceptivo seria abortivo. Essas mulheres que lutavam por esse direito reprodutivo, essas mulheres chamavam de abortivos as próprias pílulas que foram hoje refinadas e vendidas como são. Elas reconheciam, à luz daqueles conhecimentos que já existiam na época, que o contraceptivo tinha potencial abortivo e que a coisa não poderia ser vista por esse ponto de vista, que a coisa precisava ser vista do ponto de vista do controle de natalidade. Porque se nós entrássemos pelo mérito do aborto, nenhum anticoncepcional poderia ser liberado, porque todos eles teriam esse potencial. Esse era o discurso da época. Que esse argumento não poderia ser usado, porque isso seria um prejuízo para aqueles que defendiam a mentalidade contraceptiva. Pois bem, foi assim que o anticoncepcional conseguiu ganhar a confiança das mulheres, relativizando a vida, demonizando a família e colocando a mulher em uma condição inferior pela sua fertilidade. Eu vi que o Marlon acabou de entrar aqui e eu venho aqui reforçar que toda essa história que eu estou contando para vocês tem uma parte delas escrita aqui nesse livro, Abortos Ocultos, de autoria de Marlon de Rosa e Ana de Rosa, que eu gentilmente sugiro a todos vocês. Eu falei dele no início e agora que o número de pessoas na live aumentou, eu venho aqui fazer a propaganda aberta desse livro que tem que ser lido por todas as famílias, para entender essa mentalidade contraceptiva cruel que a gente vive hoje sem perceber. Foi dentro dessa conjuntura cruel, que manipulou o discurso feminista para que ele parecesse, um instrumento de libertação das mulheres, mas que nada mais era do que uma proposta de controle de população, especialmente a população pobre, que seria uma despesa para o Estado. Foi dentro dessa engenharia social e, obviamente, de quebra, que uma pílula contraceptiva seria a chave para viver de fato a revolução sexual. Por quê? Se nós temos medo de uma atitude sexual irrefreada, por medo de uma gravidez não planejada, a cultura contraceptiva casou muito bem com isso tudo e permitiu que essas mulheres que antes entendiam a fertilidade como parte da sua natureza, passassem a demonizá-la diante de uma perspectiva de viverem livres desta sua condição natural. Foi a partir daí que a cólica começou a ser vista como uma coisa horrorosa, a menstruação passou a ser vista como uma coisa horrorosa, ter espinhas e eventual queda de cabelo foi vista como uma coisa horrorosa. E é claro que hoje, dentro dessa campanha muito bem orquestrada de que o anticoncepcional é a independência da vida da mulher, é que as adolescentes com 15 anos já são levadas pelas suas mães para dentro do consultório do ginecologista, para que antes mesmo de terem relações sexuais ou entenderem como funciona o seu corpo, sejam silenciadas pelo contraceptivo. Essas mulheres de 15 anos são aquelas que chegam aos 30, sem nunca terem se questionado sobre sua fertilidade, sem nunca terem se questionado sobre o seu futuro. Enquanto pessoa, elas sabem muito bem se questionar sobre o seu futuro enquanto
estudantes, enquanto trabalhadoras, porque elas foram engolidas pela cultura da produtividade, a cultura do utilitarismo, de que você vale aquilo que você produz. Se você não produz, você não serve. E que estar em casa, cuidar dos seus filhos, ter como sua maior meta de sucesso a realização profissional e de uma carreira, é aquilo que deve encher os teus olhos. E para que nada disso seja prejudicado, você precisa do anticoncepcional. Para que conviver com a cólica? Para que conviver com seu ciclo menstrual se você pode se silenciar? E aí eu digo a vocês que muito mais do que os efeitos colaterais orgânicos da pílula, nós temos uma série de efeitos colaterais comportamentais e sociais dessa mentalidade totalmente irresponsável e delirante de que nós poderemos ter tudo sob controle, de que as coisas na vida só acontecem quando a gente quer, e que se aquilo não está do nosso agrado, a gente simplesmente corta e despreza. São essas mulheres que são cada vez mais tratadas como coisas e que, por serem mães, são inferiorizadas. O que mais legitima o discurso de um patrão cruel que demite uma mulher após voltar da licença maternidade, o que mais legitima isso senão a própria cultura contraceptiva em si? Hoje as mulheres são intimidadas no trabalho por engravidarem. E é claro que são, porque o normal hoje é a mulher tomar anticoncepcional. E a mulher que engravida é burra, não está pensando na carreira, não está pensando no futuro. O tempo que ela está de licença maternidade tem outro mostrando o trabalho dele. Essas mulheres foram mais do que nunca escravizadas. Essas mulheres que aderiram a esse discurso libertador, esse falso discurso do libertador da pílula, assumiram hoje toda a carga da responsabilidade reprodutiva do casal ou de qualquer relacionamento. Eu já cansei de dizer aqui que tudo que um homem fraco, irresponsável, preguiçoso e vagabundo quer é sair na rua esperando que as mulheres à sua volta sejam superficiais, zero emotivas, que não tenham qualquer outra ambição que não a de ganhar dinheiro e sustentá-los. É esse tipo de homem que ganha espaço numa sociedade em que a mulher é aquilo que ela produz. E aí, eu recebo diariamente no meu consultório mulheres com diploma embaixo do braço, seus mestrados e seus doutorados, que se perguntam o que fizeram de errado, porque na proximidade dos seus 35 anos começaram a ser assombradas pelo fantasma da solidão, da frustração, pelo fantasma dessa não realização de um chamado da sua natureza. Porque afinal de contas, se você para de tomar a pílula, a sua natureza volta a gritar dentro de você e a te lembrar todos os dias, que você é aquela que consegue conceber por essa espera, por essa atitude submissa de quem recebe, transforma e devolve algo maior para a sociedade. Não uma submissão de passividade, mas uma submissão de se colocar de maneira autônoma e verdadeiramente livre a serviço de um plano maior. Essas mulheres perderam seu apreço por essa condição feminina, por essa condição transcendente, por essa condição quase que sobrenatural de serem geradoras de vida. Essas mulheres tiveram sua liberdade ceifada desde os 15 anos de idade. Essas mulheres tiveram seu imaginário totalmente limitado, porque sexualidade para elas é igual a risco de engravidar, risco de DSTs, e por isso camisinha e anticoncepcional são os melhores amigos da educação sexual da mulher. Elas nunca ouviram sobre responsabilidade, sobre cumplicidade. Elas nunca ouviram falar sobre fertilidade. Elas nunca ouviram falar sobre fidelidade, sobre vida conjugal.
sobre corresponsabilidade num relacionamento. Essas mulheres são expostas por aí, nos comerciais, nas novelas, nas propagandas de cerveja, de protetor solar, como pedaços de carne a serem consumidos. São sexualizadas ao extremo. Nas próprias produções de Hollywood, das atrizes feministas empoderadas que se vendem para os comerciais de perfume como sex symbols e impõem a vocês esta necessidade de serem cada vez mais aquilo que a sociedade espera de vocês, de serem um plano maior de sociedade e não um indivíduo, uma pessoa livre, autônoma. No verdadeiro sentido de liberdade, que é uma pessoa consciente da sua autonomia para fazer boas escolhas, para saber dos seus limites, para construir uma sexualidade saudável, que sabe que nós não podemos fazer com o outro, ainda que de maneira consensual, aquilo que o agride na sua dignidade. A pílula é a morte de todo esse pensamento. Porque quando toda a preocupação em relação à sexualidade é não engravidar e não pegar uma DST, camisinha e pílula se tornam a solução para um sexo mal resolvido. E as questões pessoais vão ficando de lado. Essas mulheres se casam e desenvolvem vaginismo. Essas mulheres se casam e não conseguem se preencher. Essas mulheres se casam e lidam com os efeitos colaterais quase que imperceptíveis dos contraceptivos, porque desde os 15 anos de idade elas tiveram a sua libido ceifada pelos hormônios dos anticoncepcionais. Elas tiveram a sua lubrificação vaginal natural ceifada por um anticoncepcional hormonal sintético. Elas tiveram as suas emoções roubadas, porque o ciclo menstrual de uma mulher é um terror, a TPM é algo insuportável. Agora eu te pergunto, que espécie de homem você espera atrair? Com que espécie de homem você espera viver, sendo uma mulher monótona? Que espécie de homem que estará disposto a conviver com esse tipo de mulher, totalmente silenciada, quase que um boneco dentro do relacionamento? Essas mulheres se perguntam o tempo todo por que elas não conseguem conhecer alguém legal, um homem decente. Onde foi que elas erraram, que elas ganharam o mundo inteiro nas suas carreiras e não conseguem alguém que as complete, que as preencha enquanto pessoa, não enquanto empregado de uma empresa, enquanto estudante de um projeto de mestrado. Porque nós nos distanciamos cada vez mais do ser pessoa para ser um coletivo, um plano, uma ideologia. Nós servimos a uma proposta de libertação, a uma proposta de revolução sexual que aparentemente nos liberta, mas nos escraviza mais do que nunca nas vontades humanas mais passageiras e nos submete aos instintos egoístas mais cruéis quando nós falamos de sexualidade. E eu sei que você está concordando comigo, porque eu sei o quanto essa cultura te afastou de você mesmo, te roubou de você mesmo, construiu uma sexualidade limitada, que prejudica o teu casamento, que construiu uma cultura sexualizada, pornografizada no teu marido, e que acha que no teu relacionamento o prazer sexual se confunde com aquela pornografização da vida sexual do casal. Esses são os desdobramentos, esse foi o campo aberto pelo anticoncepcional, que foi a porta de entrada para essa cultura perversa que roubou você de você mesmo. De maneira alguma, eu quero aqui que você pense que você nasceu para ficar em casa cuidando dos filhos enquanto teu marido sai para caçar. Não é isso. Mas dentro dessa cultura da produtividade, dessa cultura utilitarista, dessa cultura mais dessa cultura imediatista, por assim dizer, o filho, a vida familiar, a generosidade, a entrega na vida sexual, o respeito,
a intimidade, a comunicação perderam espaço. Porque nas próprias relações humanas, assim como nas relações de trabalho, você se tornou atrativo ou atrativa por aquilo que você dá em troca. É a coisificação do homem. A fertilidade de uma mulher é um desafio para a vida conjugal. É um desafio para qualquer relacionamento, ainda que você não esteja casado. Um homem que respeita a fertilidade de uma mulher, um homem que respeita todas as nuances do ciclo menstrual, aquele momento em que ela está mais extrovertida e mais produtiva, mas também aquele momento que ela está mais introspectiva na sua fase pré-menstrual, esse homem respeita a mulher como um todo. Agora você, quando silencia a tua fertilidade, silencia o teu ciclo em nome de uma estabilidade emocional que não oferece qualquer desafio ao relacionamento, você não é nada além de útil. É a coisificação do ser humano. Nós temos valor por aquilo que nós damos em troca, não pelo nosso valor em si. E ter consciência do nosso valor é ter consciência da nossa natureza. As mulheres se afastam de si mesmas cada vez mais. Se afastam de si mesmas cada vez mais. E nem conseguem mais vislumbrar esse potencial abortivo da pílula, porque a questão da vida foi relativizada. E a própria maneira como a pílula é vendida hoje é desleal. Existem estudos que mostram que você, como qualquer indivíduo, se você esquece por poucos dias de tomar a pílula, o seu muco já pode se modificar e se tornar fértil, e o seu ovário pode ovular por um escape desse controle hormonal que o anticoncepcional faz em você. O que significa que, com poucos dias de esquecimento, principalmente naqueles anticoncepcionais de dose baixa que você toma, que hoje são os mais vendidos, os mais populares, porque eles são associados a progesteronas que têm efeito antiandrogênico, que combate a acne, combate a queda de cabelo e que tem até aquele efeito antimineralocorticoide, que é aquele efeito diuréticozinho leve, que tira aquele inchaço e faz você se sentir mais sequinha. Esses anticoncepcionais têm doses baixas de estrogênio. E esses anticoncepcionais, quando esquecidos por pouco tempo, já permitem ovulação e modificação do muco. O que significa que dentro de uma lógica, independente de qualquer estudo, que dentro dessa lógica do pensamento humano já existem evidências suficientes para se afirmar que o anticoncepcional é potencialmente abortivo, porque se ele permite a formação de pequenos canalículos no muco fértil com qualquer esquecimento da pílula e uma ovulação com qualquer esquecimento da pílula, ou pequenas flutuações nas concentrações hormonais por outras medicações que você venha a tomar ao longo da sua vida também, nisso você já permite a fecundação. E impede a anidação desse ovo fecundado, desta vida que já começou. Existem estudos, pasmem vocês, que mostram a produção de uma substância chamada fator inicial da gestação. Em inglês, EPF. Esse fator produzido, ele age como um imunossupressor na gestante, que recém concebeu o seu embrião, o seu ovo. Essa EPF ela é produzida nos primeiros dias de vida daquele ovo e induz uma imunossupressão na mulher, a queda do sistema imunológico para que ela não reaja àquele corpo estranho que acabou de se formar. Tem estudos que mostram elevações desta substância em mulheres utilizando anticoncepcional. Ou seja, tem embrião formado ali, tem um ovo fecundado formado ali, eventualmente nessas mulheres. Não há como negar. Essa substância precoce da gestação, o EPF, já foi detectado em mulheres que fizeram uso desses contraceptivos que têm uma proposta de nunca permitir a concepção. Tem estudos mostrando várias evidências hormonais e bioquímicas de ovulação em mulheres que fizeram uso irregular de contraceptivo. Eu pergunto a você que já usou pílula, quantas vezes você não se esqueceu de tomar? Ou quantas vezes você não tomou uma medicação que você nem sabe que também sofre metabolismo hepático que interferiu na concentração da pílula?
Esse é o lado que ninguém te mostra. Eu poderia falar para vocês aqui uma série de efeitos colaterais do hormônio em si. Você quer que eu cite para vocês alguns? Eu posso citar aqui, eu tenho alguns aqui marcados que eu queria trazer para vocês. Tá? Nós temos desde aqueles efeitos colaterais mais comuns, né? Náuseas, dor de cabeça, até efeitos mais graves, como aumento do risco cardiovascular, aumento do risco de trombose 3 a 5 vezes maior. É a complicação mais comum. Nós estamos falando de toda uma reorganização do seu sistema metabólico, né? Por assim dizer. Nós estamos falando de aumento de risco cardiovascular, mas nós também estamos falando de alteração do metabolismo dos lipídios, dos carboidratos. É por isso que muitos anticoncepcionais, muitas pílulas combinadas não podem ser utilizadas por mulheres já hipertensas, mulheres com histórico cardiovascular de risco, mulheres com trombofilia. Sem contar os estudos que associam, estudos de análise retrospectiva, né, de prontuários de mulheres, com mais de 1 milhão de mulheres, se eu não me engano esse estudo é norueguês, que associam o fato de mulheres terem tomado pílula e terem maior risco de transtorno depressivo e uso de antidepressivos e ansiolíticos, inclusive. Nós não podemos negar o fato de que o anticoncepcional é um hormônio de estrogênio e progesterona, similares ao estrogênio e progesterona do teu corpo, mulher. E se você ainda tem a ilusão de que esses hormônios não afetam nas suas questões emocionais, na tua libido, por exemplo, pergunte a uma mulher na menopausa que falta faz os hormônios que ela tinha. Que falta faz o ciclo menstrual que ela tinha na sua estabilidade emocional. Por que você acha que você fica mais depressiva durante o período, mais triste, né? Não depressiva, mas mais triste, mais introspectiva na sua fase pré-menstrual? Privação hormonal. Já tem estudos evidenciando o efeito modulador de estrogênio e progesterona nas suas funções neuronais. E você acha que você vai tomar um hormônio sintético, né? Exógeno, um hormônio de fora, silenciar todo o teu corpo, isso não vai refletir na tua mente? Nós estamos falando de uma série de efeitos colaterais graves que atrapalham a tua vida. Muito mais do que no sentido comportamental também, que esse para mim é o pior deles, de afetar a tua dignidade enquanto uma promotora de cultura da morte sem que você nem perceba. Diante disso, esses efeitos orgânicos que eu posso enumerar aqui para vocês, tudo isso fica muito pequeno, mas ainda assim é grave. Ah, mas você tem que avaliar os riscos e os benefícios de um uso de um remédio desses. Remédio? O que é que você está tratando com esse remédio? O que é que você está tratando com esse remédio? Por acaso as batidas do teu coração te incomodam a ponto de você tomar um remédio para que eles parem? O processo de filtração da urina dos teus rins te incomoda para que você pare com ele? Porque você tem que fazer xixi algumas vezes ao longo do dia e tem que parar para ir ao banheiro? E que espécie de remédio é esse que silencia um funcionamento fisiológico do teu corpo com o qual você não consegue mais viver sem porque ele é a tua estabilidade? Ai de você se você engravidar. Nós não estamos falando de remédio. Nós estamos falando de um hormônio artificial que bagunça o teu corpo para te prometer bem-estar. Que espécie de discurso em saúde é esse? Que rouba as mulheres de si mesmas e faz com que lá, com uns 30 e poucos anos, quando elas param de usar, elas descobrem que ela tem endometriose, ela tem SOP, ela tem mioma. Que tratamento foi esse que você teve? Ah, porque trata endometriose com ressalvas. Não é garantia de tratamento. Ah, porque trata SOP. Não vou nem entrar nesse mérito. Já falamos aqui 500 vezes que a anticoncepcional só mascara os sintomas da SOP. Porque a SOP é um desequilíbrio metabólico que fica escondido pelo uso de um hormônio
exógeno, o que trata só para melhorar o metabolismo, alterar o perfil de resistência à insulina, tirar esse desequilíbrio hormonal do ambiente ovariano, que tem tudo a ver com excesso de peso, alimentação inadequada, falta de exercício. E aí para essa menina de 15 anos que foi diagnosticada com SOP, você dá o anticoncepcional, ela finge que menstrua nas pausas dos anticoncepcionais, porque eu não sei se você sabe, isso não é menstruação. Essa pausa dos anticoncepcionais são para ter simplesmente um sangramento de privação hormonal, para fingir que você menstrua e para que ele seja culturalmente mais aceito. E para que você pare de ter sangramentos irregulares fora do ciclo, o famoso escape ou spotting. E aí essa menina de 15 anos com diagnóstico de SOP, na grande maioria das vezes fajuto, ou muitas vezes ela até tem SOP, e você taca anticoncepcional goela abaixo dessa menina, não muda a alimentação, não estimula ela a fazer exercícios. Quando ela chega aos 30 anos, ela está acima do peso, com o metabolismo todo bagunçado, com aumento de risco de transtorno depressivo, aumento do risco cardiovascular e com o relógio contando contra ela, para que ela possa, de fato, recuperar o tempo perdido, trazer a sua fertilidade de volta. Quando antes, lá nos 15 anos, ela estava no peso ideal, que ela poderia correr atrás do prejuízo, ou estava mais próxima do peso ideal, podia correr atrás do prejuízo, e com o metabolismo lá no alto, ela agora descobre que ela tem uma doença que precisa ser tratada com 30 anos, quando tudo já é muito mais difícil, e todos os vícios ruins que ela poderia desenvolver para perpetuar a SOP já foram impregnados na vida dela. Então, mulheres, eu espero ter feito você conhecer um pouco mais sobre essa história nada agradável da criação dos anticoncepcionais. Quem foi que realmente idealizou esse anticoncepcional? Que ele não foi criado por um ideal feminista, de fato que pudesse libertar as mulheres e dar a elas mais qualidade de vida, mas que fez nada mais do que roubá-la de si mesma, para que ela pudesse servir a um plano político, ideológico, estar à disposição da sociedade, não dos seus planos. Quando você foge disso, você sente as consequências na tua pele. Quando você passa a servir a uma ideologia, a uma pressão da sociedade, as expectativas da sociedade pela sua produtividade, o teu coração se preenche desses planos rasos. E as consequências disso, você vê na tua vida. Você sente na tua pele. E eu recebo você no consultório todos os dias me contando essas histórias tristes de que você nunca pensou que um dia você fosse querer ser mãe e não pudesse. Ou que você nunca pensou que a raiz daquele mau comportamento sexual na tua vida conjugal fosse desse anticoncepcional, que sustentou essa postura totalmente distorcida da vida conjugal, esse entendimento sobre sexualidade, sobre responsabilidade, sobre fidelidade que você carrega desde a adolescência. Eu espero que você tenha, de alguma forma, clareado as suas ideias para saber por que ele foi criado, quando ele entrou na história da sociedade e que ele não veio para te fazer bem, que ele não é inofensivo, que ele tem efeitos colaterais, sim, que podem ser muito piores até do que você imagina no teu comportamento do que no teu corpo, na tua vida familiar, nos teus planos, na tua saúde de uma maneira mais ampla, considerando você como uma pessoa e não como um pedaço de carne. Ponha-se, eu convido você agora, ponha-se a serviço de você mesmo e daqueles que você ama, e não a serviço de um plano, de uma sociedade mais justa e igualitária, que nada mais faz do que apagar a tua individualidade, a tua personalidade, para que você simplesmente seja aquilo que você produz. Não seja mais uma dessas mulheres frustradas, com um diploma debaixo do braço, e uma vida vazia, de uma história que não tem muita coisa para contar. Você não precisa largar o seu emprego para isso. Você não precisa viver uma vida do lar para você viver isso. Você precisa simplesmente
ressignificar a tua vida, dar prioridade àquilo que é de fato prioridade e redescobrir a essência do seu sucesso por aquilo que realmente importa. E nesse caminho de descoberta de quem você é, eu vim aqui hoje te conscientizar que um dos piores venenos que você pode tomar para se afastar de si mesmo é esta pílula, que brincando eu chamo de o DIU de parabólica de Satanás. Eu digo que os anticoncepcionais foram as trombetas que abriram a porta de Satanás para que todos os anticoncepcionais pudessem entrar na tua vida. Mas nessa brincadeira existe um fundo de verdade. Existe um fundo de verdade. Dessa articulação social que te oprime, que te escraviza, que te torna refém desses planos que fizeram para vocês e que te fazem sentir em algum momento tão vazias. Apesar de vocês terem correspondido a um chamado inicial de que vocês seriam mais livres e mais realizados. Eu queria fazer um apelo a você, e todas as vezes que eu faço live sobre esse tema, no dia seguinte uma enxurrada de mensagens feministas empoderadas me xingando, né, cheia de elogios, de carícias e tudo mais, mas eu tô aqui para isso, eu não tenho medo. Eu queria que vocês hoje dessem a oportunidade das suas amigas, dos seus familiares, dos seus filhos, enfim, das colegas de trabalho, e qualquer pessoa tivesse acesso a essa informação. Então eu peço que você, no final dessa live, compartilhe, printe aqui essa live agora e compartilhe para todo mundo, divulga lá para a galera, porque tem muita gente que ainda precisa acordar para isso. E você pode ser a única saída que essa mulher vai ter de realmente se redescobrir. Eu brinco, né? Que os contraceptivos podem ser a ferramenta de Satanás muitas vezes, mas por que não dizer que os anticoncepcionais, na grande maioria das vezes, vão te impedir de encontrar o sentido da tua vida, de se salvar de fato de uma vida miserável, que vão te tornar propriamente mortas em vida, cada vez mais longe de si mesmos. E se pergunte agora, se não é isso que esse mundo quer de você, que o pai da mentira quer de você, te distanciar de si mesmo a ponto de você esquecer quem você é e viver morta por aí como se fosse um zumbi, a serviço de alguém ou de alguma coisa que não seja você mesmo. Se você acha que aqui é um discurso de um homem falando mais uma vez sobre o comportamento das mulheres, saiba que esse comportamento contraceptivo também foi criado por homens. Então talvez nada mais justo que um outro homem venha te alertar sobre isso também. Espero que com muito carinho você tenha entendido a minha mensagem de hoje e que você possa mais uma vez aqui se incomodar. E que eu tenha respondido a essa pergunta que eu faço para você hoje, amanhã, na próxima quinta e na próxima sexta-feira. Por que não a pílula? Por que não todos esses outros? E por que sim aquilo que eu vou te apresentar na próxima sexta-feira? Obrigado a todas vocês pela participação em massa mais uma vez, pelo carinho de sempre. E não tenham medo de compartilhar isso nos stories de vocês. Amanhã nós não vamos nos encontrar, porque eu tenho plantão, afinal de contas, eu também preciso botar comida aqui dentro de casa. Mas na quinta-feira a gente volta a se encontrar no horário habitual das 9 horas da noite para conversar sobre mais um tópico da nossa série Por que não eu? Nós vamos falar sobre essa miscelânea de camisinha, laqueadura e coito interrompido. Esse prato cheio para que você viva uma vida sexual miserável no teu relacionamento. Beleza? Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado pelo carinho. Sempre resultados acima das expectativas. Vocês são demais. Muito obrigado mesmo. Vocês preenchem de alguma forma também a minha vida
de significados. Até a próxima, gente. Fiquem com Deus. E até quinta-feira, às 9 horas da noite, a gente se encontra aqui para mais uma polêmica. Beleza? Tchau, tchau.